suja, ou seja, parte da nossa audiência aqui ao vivo, viu o maestro iniciar, né, a sua análise, vamos colocar dessa forma, mas apresentando seu ponto de vista, sobre um episódio que você tratou, mas como um dos de maior nonsense aí na história do futebol mais animado do Brasil. Então, primeiro vamos à questão factual, apresenta aí do que a gente está falando do tema para a nossa audiência, na sequência retoma o teu raciocínio sobre essa declaração sui generis mesmo. Velho, foi José Barbosa, né? Entrevista a João Vitor no Fórum Esportivo da Rádio Jornal. Aí ele falou isso. A declaração que ele estava querendo dizer não é dizendo que o Náutico está jogando bem, não. Para quem não escutou o áudio, não é dizendo que o Náutico está jogando bem, não. É que ele reconhece que o time está jogando mal, mas o que ele não entende é que no treino ele acha que o Náutico treina muitíssimo bem e que se o treino refletisse no campo, ele acha que o Náutico poderia ganhar do Flamengo. E, obviamente, mesmo que isso estivesse acontecendo, não seria verdade. Seria verdade só na lógica de que é esporte. Então, sendo esporte, você pode jogar e ganhar. Mas e não é qualquer esporte, né? É um esporte como o futebol que permite isso, que... Né? Isso. Não é aquela coisa do vôlei, do basquete. Não é basquete. Que a gente sempre dá, né? Exatamente. Não é basquete, não é vôlei. É futebol e acontece um negócio desse, o cara ganha. Ganha sem tocar na bola, sem chutar no gol. O cara faz um gol contra, bate na trave, entra, enfim. Mas, mesmo entendendo o raciocínio dele, eu acho que depois ele vai falar que quis dizer uma coisa, não falou outra. Acho que vai ter uma resenha aí, porque não faz o menor sentido. Não faz, ele não tem como. Eu acho que vai dar reta, mas porque não faz o menor sentido. Só pesa para quem fala isso, porque você acaba tirando o crédito de quem está falando, que a pessoa acaba não sendo levada a sério. E não é que o Flamengo seja invencível nessa questão, é porque o Flamengo, nesse momento, é o clube que tem 1 bilhão de receita por ano, o time está na final da Libertadores, tem jogador de seleção brasileira, jogador que está indo para a Copa do Mundo, jogadores de outras seleções, e o Náutico é o lanterna da segunda divisão, mas não é o lanterna da segunda divisão na segunda rodada que perdeu 2 jogos, não, pô. Que poderia ser o caso, né? É o lanterna da segunda divisão, faltando 4 jogos para acabar. É o lanterna com 99% de chance de ser rebaixado. É um time que tem 20 gols sofridos a mais do que o vice-lanterna. Tem 50 gols na competição. E é o que ele fala. Ele reconheceu que no campo não está dando certo, mas esse time certamente não está treinando essa barra. Até porque tem vídeos, inclusive, Renato Barros até publicou um vídeo de um vídeo do treino do Náutico, o treino de... Aí ninguém acerta a barra, pô. Claro que foi também uma infelicidade muito grande, mas assim, é um vídeo que rodou e o vídeo ninguém acerta assim, ninguém faz um gol, assim, né? É horrível o treinamento do Náutico. Então não é verdade. Assim, ele pode ter uma impressão, mas mesmo que fosse a impressão dele, vou considerar, vou falar considerando que é uma impressão verdadeira dele, que ele observa o treino e ele acha realmente tem capacidade. Ou seja, eu estou considerando que ele não está falando assim que é algo que ele acha. Considerando isso, ele deveria rever a forma como ele vê futebol. Porque certamente ele não está vendo um time que está treinando o suficiente para ganhar do Flamengo. Ele não está vendo isso. Eu não estou vendo o treino do Náutico e eu consigo afirmar isso. Porque não é muito difícil você dizer isso. Pô. Assim, essa discrepância... A frase treino é treino, jogo é jogo, existe para qualquer time. O Náutico não inventou a discrepância do o time treina bem e não vai para o campo. Isso pode acontecer num nível, mas não desse nível, desse exagero que ele trouxe. Obviamente, vai ter toda a carga de exagero. Ele citou justamente o Flamengo, porque ele reconhece que o Flamengo é a principal potência do futebol brasileiro no momento, mesmo o Palmeiras se não está o bicampeão da Libertadores e caminhando para o título brasileiro, mas o Flamengo, mesmo sem esses títulos, é um time tecnicamente parece mais preparado, na minha opinião. Mas mesmo que não fosse o Flamengo e tivesse estado o Palmeiras, continuaria sendo a mesma coisa em relação ao que ele quis dizer. Enfim, foi uma grande bobagem, acontece. Todo mundo fala, a gente fala aqui, fala bobagem todo dia, a gente fala um bocado de bobagem ontem domingo. Então, assim, é bobagem. Acho que isso é a única coisa que não poderia acontecer depois de sair isso aí, porque, por exemplo, na hora que sair isso aí, isso já tá no GE nacional, pô. Assim, não é em Pernambuco, a galera acha que é uma piada, não. A galera acha que, até porque citou o Flamengo, né? A galera acha que isso é uma piada em qualquer lugar. Então, assim, em qualquer tipo, não é Cássio aqui, não sei o que, é porque a esporte é baboseira daqui. Não, isso é uma piada em qualquer lugar. Então, assim, sendo uma piada,
Meu amigo, esse toque aí, a galera quiser pode baixar o novo. Minhoca aí, não tá nem ligado que tá curtindo. Tá nem ligado. Meu amigo, esse toque de minhoca aí, pelo amor de Deus, viu? Esse celular. Veja, vamos fazer uma coteira do nosso celular, porque não é nem fácil arrumar um toque desse, não. Esse toque aí. Mid, porra! Meu irmão, veja só, não é fácil. Não é celular, não. Era stories de stories, claro. Né? Certo, era stories. Influência. Volta aqui, vou voltar. Beleza, era stories. Enfim. Nesse caso, acaba virando uma coisa nacional completamente sem necessidade, completamente gratuito. Que acho que ele quis dizer uma coisa e falou outra, e eu acho que o melhor que pode acontecer é falar que não sai exatamente como ele queria. A pior coisa vai ser sustentar essa bobagem. Passando da besteira, não vai mudar a vida do Náutico. O Náutico nem vai ganhar, nem vai perder, porque o diretor do Náutico falou essa frase. A única coisa que vai fazer é o que aconteceu, é deixar a torcida puta com um treinador que representa, o diretor do seu clube, ele representa o seu clube, é assim que você enxerga, e é o diretor do clube de forma não intencional, mas ridicularizando o clube. Então, assim, uma declaração muito infeliz, que não se sustenta em nenhum sentido, zero, nem se realmente tiver acontecido, porque se o Náutico tiver tendo esse treino, aí, se o Náutico está tendo esse treino, porra, então ele está dizendo que os caras estariam de sacanagem, porque um time que treina para ganhar do Flamengo e dentro de campo é um time que toma 50 gols na segunda divisão, mais do que isso, que é um time que tem um turno de derrotas na segunda divisão, um time que está com 99% de risco de ser rebaixado. Tipo, se o Náutico fosse o lanterna da primeira divisão, isso já seria um absurdo. Mas o Náutico é o lanterna da segunda, pô. Tipo, do Náutico para o Flamengo tem quase 40 times para chegar. E o cara... Então, assim, enfim, não tem como ir muito longe. Foi uma grande bobagem, acontece. Eu falo muita merda também. Eu falo muita merda, o problema não acontece. Eu acho que a pior coisa seria só sustentar essa besteira. Ô, Fred, eu acho o seguinte, que de tudo que Cássio falou, o que eu acho que eu discordo bastante é toda vez que Cássio faz assim, mas a gente poderia, eu falo besteira, a gente fala besteira. Essa suavizada. Porque eu acho que foi uma besteira. Não é suavizar, não, é porque, veja só, porque eu tô dizendo que ele falou uma besteira. Tanto que eu tô dizendo, a pior coisa que pode acontecer é ele não reconhecer que falou uma besteira. Agora eu não falo besteira desse nível, não. Exato, eu acho assim, que é muito. E aí eu concordo que você chegou até a falar isso. É muito grave que o diretor de um clube que está sendo rebaixado para a terceira divisão vá na rádio fazer o clube de chacota. Que foi isso que ele fez. Sabe o que é que ele fez ali? Olha como o futebol pernambucano é gerido hoje. Como é que o Náutico pode ser diferente do que é, se o diretor fala uma bobagem daquela? Para mim, ali está explicado o rebaixamento do Náutico. Aquele cidadão ali, um cara que vai numa rádio dar uma entrevista daquela, tem que não pode. Você vai confiar, dar um time para ele montar? Você assim, monta meu time do ano que vem. Um cara que não sabe o que é futebol, pô. Ou que não tem vergonha na cara, ou que não tem senso de ridículo. Porque, assim, mas é esse o ponto, Fred. Será que o cara, se não houver ré, é tudo isso que você está falando, tá ligado? Mas se houver ré é muito fácil. Aí, porra, ré todo mundo dá. Sabe? Eu acho que ré todo mundo dá. Tem um cidadão que se desse ré ajudava. Mas assim, por exemplo, a menina que gravou um vídeo lá da OAB, de sei lá de onde era, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dizendo que o Nordeste, no outro dia tava lá. Eu nem vi. A carta no dia seguinte. Todo mundo tem carta de desculpa. Eu vi, obviamente, foi exonerada, não vi desculpa, não. E, obviamente, a gente não está aqui falando da gravidade conceitual, moral e ética. Não estou fazendo comparação. Claro. O diretor do Náutico não falou nada demais para ninguém. Agora, ele colocou o clube dele como uma chacota, os jogadores dele como uma chacota, e ainda questionou, como o Cássio cita aqui. Acho que ele expôs os jogadores, na verdade. Exatamente. Além de tratá-los como chacota, ele ainda deixa os jogadores como se não quisessem jogar bem. Tá? E aí é o que eu digo. A imagem que ele passa ao declarar isso é a imagem de amadorismo. Até assim, pior do que amadorismo, de transformando o futebol daqui, que já é um futebol extremamente decadente, um futebol combalido, um futebol longe dos seus melhores dias, em algo folclórico. E é tudo que não pode acontecer.
tá? E é tudo que não pode acontecer. O Náutico, ele está sendo rebaixado para a terceira divisão, e se isso não for tratado com seriedade, e se os problemas não forem atacados como precisam ser, se você não tiver a plena consciência do quão fraco é o elenco, da falta de reposição que atrapalha o Náutico desde a campanha que seria a campanha do acesso, o Náutico perde um zagueiro, o Náutico não se reforça, o Náutico joga o acesso fora, flerta até com o rebaixamento no ano que seria de acesso, e no outro ano entra num brasileiro terrível e lança o clube à própria sorte, né? Porque quando você vai para a terceira divisão, você está lançado à própria sorte. Porque você não vai ter nenhuma garantia financeira e você pode simplesmente ir ficando por ali. E ir ficando por ali significa desaparecer aos poucos. A terceira divisão é uma divisão mais confortável do que a quarta, por incrível que pareça, assim, de facilidade para sair dela, né? Você viu o Vitória. Não parece não, eu digo isso há anos. Há muito tempo, exato. Há anos que eu digo isso aí. O Vitória é o maior exemplo. O Vitória jogou nada, arrumou a vaguinha ali, aí depois com a camisa vai. Tá? Mas aí a série, né? Então, mas assim, o Náutico tá lançado à própria sorte. Eu achei muito infeliz, tá? Muito infeliz. E por mais que quando eu assisti a primeira vez o vídeo, aí a galera faz o meme e corta pra carinha de João Vitor, eu ri. O cara assiste a segunda vez, o cara já vai ficando com vergonha alheia, velho. A primeira é uma piada, você ri. A segunda é vergonha alheia. Eu, torcedor do Náutico, tava muito puto com um cara desse. Se eu sou torcedor do Náutico, eu tava assim, eu não aceitaria que esse cara desse mais um dia, né, de expediente voluntário, lembrando sempre, né, ao Náutico. Então, assim, é isso. Eu acho que grave e que só coloca o futebol pernambucano mais para baixo, né? No fim das contas, é um sintoma secundário, de certa forma, né, a tudo que a gente vem observando, a deterioração, enfim, vocês entenderam, do futebol pernambucano, da imagem do futebol pernambucano. E só que é um sintoma secundário muito feio, né? É feito uma ferida de pele, né, velho? É um negócio já que expõe muito a fragilidade, né, do que a gente está vendo. Porque o que o Fred trouxe ali, a partir da descrição que o maestro trouxe, a visão de Fred, é que é esse cara aí que está dirigindo o seu clube, esse cara que toma grandes decisões, né, de contratação, de demissão, né, de investimentos. Esse cara aí que tem essa visão estreita, né, de que o Náutico, pelo que mostra no treino, poderia bater um dos times mais poderosos que a gente viu aí no futebol brasileiro contemporâneo, né? Esse cara é que está tomando grandes decisões. Então, você pensar que isso como um fato isolado ou folclórico, beleza, passa. Agora, se você olhar o cenário como um todo, realmente, como estou dizendo, é um sintoma a mais de algo, de um momento muito terrível aí do futebol pernambucano, né? Mas, enfim, Fred, tu quer falar algo mais sobre eu não sei se Minhoca e Pedro vão entrar nesse assunto. Se não for, eu queria fazer uma ponte com a coisinha que Cássio falou e lançar. Minhoca ou Pedro vão entrar nesse tema? Acho que vocês já falaram tudo que tinha que ser dito. Então, Pedro, essa ponte vai para você, vai trazer você. Cássio cita um vídeo que circulou do treinamento do Náutico, mas é um vídeo que foi filmado do prédio ali atrás, né? Os jogadores, uma finalização horrorosa. Horrorosa. Mas um vídeo daquele tá fora do poder da comunicação do Náutico fechar, porque o estádio é baixo, o treino foi nos aflitos e aquilo ali foi filmado. Mas na semana passada, teve um vídeo publicado pelo Bahia que eu achei, assim, de uma falta de treino de cuidado. finalização em barrinha, né? De uma falta de cuidado da comunicação do Bahia com o elenco, com a proteção que você deve dar para quem está treinando no dia a dia. E eu acho que isso é algo que eu até trago para cá o debate, porque a gente cresceu, assim, se desenvolveu. São 3 jornalistas aqui, né? E no jornalismo,
desde sempre, a gente tem aquele chororô da imprensa do treino aberto e treino fechado, né? Hoje em dia está diminuindo porque os treinos são basicamente agora todos fechados. Mas antigamente o treino era completamente aberto. E eu sempre fui de uma linha contrária. Eu nunca defendi, assim, eu nunca abracei a causa do jornalista de ver o treino. Por N motivos, por N motivos. Mas sobretudo porque eu acho que o treino é privado, tá? E os jogadores devem ter toda a liberdade do mundo para errar, para chutar troncho, para errar a jogada, para brigar um com o outro. Exato. Para brigar um com o outro, para jogar no sacrifício para não mostrar uma lesão. Para o treinador ser o mais claro possível dentro exatamente, de um se precisar dar esporro, dar esporro. Permite, né? Isso. Ele poder expor o pensamento dele, as jogadas. E aí, para que você vai colocar um monte de elemento estranho ali? Tá? E outra coisa, cá entre nós, quem cobriu o treino, a maioria fica ali só esperando algo desse tipo, porque não fica prestando muita atenção em jogada, fica ali comendo, falando besteira, aí se tem uma confusão, se tem um empurra-empurra, se tem uma briga, tá nas manchetes, ó, Zezinho levou a entrada dura, empurrou, os dois foram afastados do treino, isso só é prejudicial ao clube. Então, assim, me surpreendeu muito, Pedro, não sei qual a tua visão, né, porque Luiz Henrique já é um jogador pressionado, né? Se é Gilberto, na fase que Gilberto fazia gol toda semana, né, errando a bola daquela, era engraçado, era besteira, não tem problema nenhum. Mas quando você tem um jogador que já está sendo alvo de críticas, e você expõe ele a algo que vai prejudicar sua relação com a torcida, achei um erro, mas não vi resposta não, né? Tirando ali a minha fala, acho que não teve algo, não foi além não, né, Pedro? Não foi além não. O Bahia não... Que eu saiba, pelo menos, o Bahia não se manifestou a respeito. E o Bahia, atualmente, Fred, o Bahia consegue se dar o luxo de ter uma privacidade gigante. Que não tinha, por exemplo, quando o Bahia treinava o Fazendão. O Fazendão era um centro de treinamento mais próximo aqui do centro, né? E o Fazendão tinha uma série de casas ali ao redor. Você falou aí do náutico dos prédios ali próximos, né? E o Fazendão também tinha muitas casas baixas, mas que tinha uma visão completa do campo principal do Fazendão. Então era o tipo de CT que não dava nem para você fazer treino fechado. Cansei de ver nos programas esportivos locais aqui em Salvador, o Bahia fazia treino fechado, o pessoal ia numa casinha ali de Itinga e conseguia filmar o treino sem qualquer problema. Hoje, na cidade tricolor, é o inverso. A cidade tricolor fica extremamente distante, uma locomoção difícil para o pessoal da imprensa. Pouca gente tem ido assim com frequência à cidade tricolor. E, além disso, não há nenhuma construção ao redor. Então, você tem assim, você consegue fazer um treino em sigilo absoluto. E aí, quando você dá um deslize desse, era a única forma de você acabar evidenciando uma situação como aquela, né? Você transformar pública um momento que deveria ser privado ali do atleta. Mas, enfim, achei um vacilo grande também. De fato, não teve nada além disso, não. Foi algo que ficou por aí mesmo. Mas eu acho que ficou aprendizado aí. E o Bahia, se hoje o Bahia consegue ter esse luxo, tem que aproveitar dele. Pronto, o relógio trouxe até aí na tela, já que já está aí, pode dar o play aí. Foi no Twitter do clube, não tem problema não. Para quem está acompanhando a gente no podcast, o Fred está mostrando, o relógio está mostrando aí o vídeo da tuitada do clube, um treino de finalização de barrinha. Joguei muito barrinha. O CT não tem nada ali ao redor, né? O pior é que ele já vem todo desmantelado, né? Volta aí, relógio. A bola foi mal jogada para ele, né? Não, foi. Ele veio pro lado, ele ajustou. Foi. Mas veja, ele já vem tropeçando, tudo errado. Não, joga a bola. É porque teve uma... Na hora da passagem ali, o companheiro se enrolou com a bola, o zagueirão ali, ó. Aí ficou na frente. E a temporada de Luiz Henrique realmente... muito e o cruzamento, mas vamos combinar que essa bola também não veio tão bem cruzada. Né? Porque assim, Luiz Henrique não fez um gol dia desse, Pedro. Acho que 2 jogos atrás, de cabeça. Foi, de cabeça aí. Foi uma partida em que ele jogou bem, diga-se. Isso. Mas a temporada completa de Luiz Henrique é muito ruim. E é um cara que
chegou aqui, né, identificado com a torcida, ele é daqui da Bahia, ele é Itaparica, se eu não me engano, e o pai dele tem tatuagem do Bahia, então chegou assim com aquela coisa, para um cara que vai vestir a camisa com sangue, não que ele não esteja, mas infelizmente não deu certo, assim, tipo, é um cara que eu torcia muito por conta desse histórico, mas, enfim, é muito ruim a temporada dele. Eu acho que aí o debate, Celso, é o seguinte, os clubes, assim, os clubes brasileiros, vamos falar assim, né? Os clubes internacionais eu não consigo mensurar porque eu não acompanho todas assim, as redes sociais dos clubes internacionais. Às vezes, entender cada contexto de jogadores, do momento, por exemplo, a gente viu, acho que foi no perfil do Náutico, né? O time tomando goleada do Cruzeiro e vamos Náutico, entendeu? Pô, 4-0. Foi tipo uma frase assim, né? Vamos lutar. O jogo já ia acabar, tava 4-0, entendeu? Às vezes não entender o contexto de utilizar uma palavra, utilizar um vídeo, dependendo do atleta, uma situação que acaba sendo oculta quando precisa, às vezes, de uma transparência. Então, cada clube, né, precisa, eu acho que, tentar lidar com esse novo momento, né, porque é diferente, como o Fred acabou de mencionar. Futebol nos anos 80, 90, até começo de 2000, a gente via uma proximidade maior dos jornalistas ou dos setoristas com os clubes. Hoje em dia é algo mais fechado, hoje em dia é muito mais, tem um marketing, tem uma questão de assessoria de imprensa, cada jogador praticamente, antes o jogador ele dava entrevista para o cara, hoje você tem que falar com o clube para que o jogador seja liberado. Então, acho que hoje os clubes eles ainda estão aprendendo a saber lidar com essas redes sociais também, entendeu? Alguns clubes já conseguem. O próprio Bahia, por exemplo, que foi um dos pioneiros nessa questão até mesmo de ser um clube que já era bastante engajado, né, nas causas que ele colocava, na questão da camisa comemorativa, fazendo alusão a vários movimentos sociais. Então, assim, eu acho que a gente está vendo uma mudança. Agora, para esses momentos de baixa, como é o caso do Bahia agora, que vive uma pressão, o time não joga bem e tudo mais, jogadores, como é o caso do Luiz Henrique, que não estão jogando bem, você mostra um vídeo desse, o cara que já não gosta de Luiz Henrique vai olhar, tipo, tá vendo? Um cara desse, olha o nível do cara que a gente tem aqui no nosso time para tentar subir para a Série A, entendeu? Então, é não entender certos contextos para determinadas publicações para momentos de baixa. Eu até vi uma vez um comentário, eu acho que não foi aqui no 45 do Léo, mas foi um torcedor do Ceará. O cara que edita os bastidores do Ceará, esse ano esse cara trabalhou pouco, pô. 6 vitórias no Brasileiro, esse cara pouco trabalhou no ano, né? Porque o que é que os bastidores dos clubes mostram? Quando o time vence ou quando é o empate contra uma grande equipe, jogando fora de casa, um contexto. Então, acho que às vezes os clubes ainda não souberam administrar esses perfis nas redes sociais quando o clube está embaixo ou quando alguns jogadores não estão assim, nas graças da torcida.